Você está prestes a ouvir agora uma mensagem vinda diretamente do trono celestial. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Voltemos ao primeiro amor. Evangelho de Cristo é salvação, não prosperidade financeira. Eu gostaria aqui de tecer alguns comentários, não julgando a pessoa dos pastores em questão. Não é esta a finalidade, mas sim o teor das mensagens que tenho ouvido em muitos púlpitos em várias igrejas. Mas eu vejo a palavra do Senhor nos orientando, nos servindo como exemplo. Já começo no livro de Mateus, no capítulo de número 3, a partir do versículo 1, que nos diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. No livro de Mateus, no capítulo de número 4, a partir do versículo 17, nos diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que me chama a atenção é que os dois não se conheciam, nunca se falaram, mas a mensagem era a mesma: Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Isto que podemos chamar de pregar no mesmo espírito, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o coração está cheio de ganância pelo dinheiro, com certeza irá sair palavras concernente ao dinheiro ou tudo aquilo que o dinheiro possa comprar. Agora, se o coração está no reino dos céus, com certeza irá sair: é chegado a vós o reino de Deus, o qual todo o dinheiro do mundo não pode comprar. Conheço pregadores se especializando em levar o povo, os quais Deus comprou para si, até a igreja, para ensinar o povo de Deus como estes devem procederem para ficarem ricos e não como fazerem para agradar ao Senhor nosso Deus. Chegam ao ponto de criarem Bíblias intituladas Vitória Financeira. Mas a maior vitória de que eu vejo a Bíblia relatar ainda é a vitória triunfal de Cristo sobre a morte, para nos dar a vida eterna. Ouvindo estes pregadores é que eu entendo o que a palavra de Deus nos ensina: que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E a palavra de Deus nos diz: examinais as Escrituras, porque elas têm a vida eterna. O reino de Deus não é somente comida e bebida, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que saiu da boca de Deus. Pois o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. O Senhor não pediu para que fosse escrita a Bíblia para nos ensinar como ganhar dinheiro. Não, a Bíblia foi escrita para levar o povo ao conhecimento do pecado e de suas consequências, e como o ser humano pode ser liberto destes grilhões. E a salvação de todo aquele que crer em Jesus Cristo, e não como triunfar financeiramente. Mas vejo a Bíblia dizendo: a raiz de todo o mal é o dinheiro. Inclusive muitos pregadores da atualidade já deixaram de pregar contra o pecado para pregarem somente bênçãos, bênçãos, bênçãos e mais bênçãos, independente da forma com que a pessoa esteja vivendo. Segundo o que eu tenho ouvido em muitas pregações, dá-se a entender que Deus é obrigado a abençoar a todos, independente do crédulo religioso, independente de suas ações, independente se ele é ou não nascido da água e do Espírito. Pecado ainda é pecado. Qual foi o maior feito de Deus em favor de todo o gênero humano? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o maior feito de Deus em prol do ser humano é a vida eterna. Então, pregadores de prosperidades, qual foi o valor que você pagou para Deus realizar este feito? Nenhum, não é verdade? Agora, uma boa casa possui um preço, amém? Um bom carro possui um preço, amém? E para estes que gostam de se especializarem na teologia da prosperidade, me responda: se o maior feito por Deus em prol do ser humano é o perdão do pecado da nossa origem, através da morte expiatória de Cristo, lá na cruz do Calvário, eu quero te fazer uma pergunta: quanto que você pagou, um pregador de prosperidade, para Deus enviar o seu único Filho para morrer em meu e seu lugar, para nos dar o direito de adentrarmos as mansões celestiais pelas portas?
portas e nos dá a vida eterna. Será que você tem o comprovante do depósito em conta corrente dos céus? Para que assim sendo comprove este pagamento? Para que eu possa começar a crer nesta teologia de prosperidade? Ah, não tem? Agora, se o maior feito de Deus em prol da raça humana foi de graça e não houve pagamento financeiro nenhum, por que para adquirir um carro novo, uma casa boa ou até mesmo um bom serviço eu tenho que pagar? Será que não é uma forma destes pregadores de prosperidade tirar a lã das ovelhas, comerem suas carnes, comercializarem as gorduras das ovelhas que não são deles, mas sim de Cristo? Estão apacentando a si mesmo, mas não apacentam as minhas ovelhas, assim diz o Senhor. Ele não quer sacrifício, ele cansou de sacrifício, igreja. Ele quer obediência. Para cada um de vós, pregadores de prosperidade, Jesus Cristo não morreu em uma cruz do Calvário, não recebeu golpes em suas costas, não recebeu uma coroa de espinho em sua cabeça, o seu lado não foi transpassado para que eu pudesse dirigir carros importados ou viver em mansões de milhões, comprar cachorros de quase $5.000 e gastar com eles nos pet shop mais de $500 por mês, comprar helicópteros de $15 milhões ou até chegarem ao cúmulo de construir uma réplica ou uma imitação do templo da época do rei Salomão. Ainda estão adorando mais o templo do Senhor do que o Senhor do templo. Não, pregadores, não, pregadores. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, foi para salvar toda a raça humana do poder que o pecado exercia sobre nós. Ou seja, todos nós estamos já condenados à morte, pois não é assim que nos diz as Escrituras? A alma que pecar, esta morrerá. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Jesus Cristo veio para remover nossas algemas espirituais, as quais nos prendiam e estávamos condenados à morte. Jesus Cristo veio para nos libertar, para abrir as nossas algemas espirituais e nos dar a liberdade. Tirou-nos do jugo da morte e nos transportou da morte para a vida. É por isso que eu vejo ele dizendo na Escritura Sagrada: eu tenho a chave e a porta que eu abro ninguém pode fechar. A porta da salvação ainda está aberta. Mas como irão crer se não tem quem pregue? Como irão ter o conhecimento do pecado se os pregadores da atualidade não mencionam isso em seus sermões? Todas as vezes que o povo de Deus deixava de fazer a vontade de Deus, Deus usava os reis para fazer o povo se voltar ao Criador. Mas quando os reis também se corrompiam, Deus usava os sacerdotes. Mas quando estes também se corrompiam, Deus usava os profetas. Portanto, estas três autoridades portadoras da voz do Senhor tinham como responsabilidade fazer com que o povo se voltasse para Deus na verdadeira fé pura e não contaminada. E nos dias atuais, será que Deus está contente com o povo que chama pelo nome dele? Será que tudo está do jeito que ele quer? O que você tem feito? Os céus contam com você, amado. Você está nos projetos celestiais. Não decepcione o mestre. Hoje, a maioria das igrejas possuem programas em rádios, televisões, internet. Observe as mensagens. É somente bênçãos e mais bênçãos. E nós temos que pregar contra o pecado, pois é este que faz divisão entre Deus e o ser humano, e é só Jesus Cristo que pode nos unir novamente a Deus. Pregador de prosperidade, o problema do ser humano nunca esteve e nunca estará no tipo de roupa que ele veste, porque se assim fosse, o Senhor não nos teria feito completamente nus. Ou se elas estão cingidas, ou se mora em casas alugadas, ou até mesmo de favores, ou debaixo de viadutos, ou se anda a pé, ou de carros novos, ou até mesmo limusine. Não, pregadores. Não, pregadores, o maior problema do ser humano é o pecado. Todo ser humano necessita remover de suas almas este jugo que chamamos de pecado. E o único que tem este poder chama-se Jesus Cristo. Pois não existe outro nome dado pelo qual estas algemas podem ser abertas, a não ser Jesus Cristo. Nome este que tem poder, nome este que é acima de todos os nomes, nome este que cura a alma, o corpo
corpo e o espírito. Nome este que o inferno treme. Nome este que os céus obedecem. Nome este que devemos invocar. Qual é o nome que você tem invocado, cultuado, depositado a sua confiança ou até mesmo consagrado a sua família? Eu e você necessitamos deste Salvador, Jesus Cristo. Invocai este nome enquanto se pode achar. Com certeza, com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário e sua vitória triunfal em todos os sentidos em prol do ser humano, tem que haver uma mudança. Precisamos de reformas urgentes nos discursos dos pregadores. Estou ouvindo muitas pessoas apresentando Jesus como se ele fosse um amuleto, que basta colocá-lo em qualquer lugar, dentro de prostíbulos, lugares onde há-se corrupções, lares debaixo do jugo do pecado, vidas completamente entregues à idolatria, cachaça, pornografia, sexos, imundícias, onde pais estão estrupando filhas e filhos matando pai por causa do dinheiro para poderem comprar drogas, o mesmo dinheiro que estes pregadores de prosperidades estão levando o povo ir atrás. Em vez de levar o povo para Deus, estão levando-os para a raiz de todos os males. Em vez de levar para a vida, estão levando para a morte. Em vez de levar o povo até a fonte da água viva, estão levando para águas sujas e mortais. Mas você vai dar conta naquele dia. Eu e você fomos chamados, comissionados por Deus para pregarmos o evangelho da salvação e não o evangelho da prosperidade financeira. O meu Jesus está vivo, e quem está vivo tem sentimento, tem querer. Ele não é enfeite de pescoço de prostituta, nem tampouco enfeite de portão de cemitério, nem tampouco deve andar pendurado em braços de homossexuais. Não, pregadores, estão apresentando um Jesus que não condiz com as escrituras sagradas. Uns dizem que ele só quer o coração, outros dizem que estão vendo chaves, portas abertas, bênçãos e mais bênçãos caindo do céu, independente da forma com que esses estejam vivendo. Se as algemas do pecado ainda estiverem em nossas mãos, precisamos urgente de alguém que possa abri-la, para que nós possamos ser colocados em liberdade. E é de meu conhecimento o único que pode abrir estas algemas. O seu nome é Jesus. Agora você também já sabe. Quanto a mim, eu já me acheguei a ele e sou livre para voar a qualquer momento. Oh glória! E você? Ainda olho para Cristo e fico com o que o nosso amado irmão João Batista disse com relação a Cristo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os céus não necessitam de falsos pregadores de prosperidades, liderando e influenciando e induzindo o povo a afastar-se de Deus, com seus discursos profanos e não condizentes com a palavra de Deus. Pois tenho visto uma estratégia muito grande de nosso adversário: colocar pessoas erradas em lugares certos. Ou seja, colocando homens que não são chamados por Deus para exercerem ministérios específicos de liderança. E estes estão afastando o povo de Deus com falsos estudos, falsas profecias, falsas promessas e também, por que não dizer, estão levando o povo a tornar-se dependentes deles e não de Deus. Conheço algumas igrejas que passam o ano inteiro e não ganham nenhuma alma para Jesus. Mas quando se divulga, irá vir pregador de fama, conhecido internacionalmente, cantora também com os mesmos quesitos, fazem-se cartazes, cartas convites, festas, chegam ao cúmulo de cobrarem valores para se poder entrar aonde estão sendo realizados estes shows gospel. Local este que foi transformado em casas de shows, ponto de encontro de jovens maus intencionados, verdadeiros shopping center da moda. A minha casa será chamada casa de oração e não ponto de encontros. Será que não está havendo uma idolatria? O que é idolatria? Junção das palavras grega eidolon, elatreia, ou seja, culto a uma imagem. Ou seja, é tudo aquilo ou a razão pela qual você vai até um determinado lugar. É aquilo que te motiva a ir para a igreja. Então, se você está indo até a igreja para ver o cantor ou o pregador, ou porque irá ter pregador de fora, você também é um idólatra. Nós temos que ir
viver por causa de Cristo. Cristo é a razão do nosso viver. Foi Ele quem morreu na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar, derramando todo o seu sangue inocente, como uma ovelha muda, para nos dar liberdade, para nos libertar das algemas do pecado, e fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Agora, vem estes pregadores e cantores famosos, levam todo o dinheiro da igreja, depois vem a viúva e pede uma cesta básica. Não tem? A Bíblia diz: trazei todos os dízimos para a casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Mas o dinheiro está indo para o bolso de muitos homens que estão escondidos atrás de credenciais, títulos, para que estes possam comprar mais e mais. O mantimento está faltando na casa do Senhor. A viúva está precisando e não tem. Existem mendigos que estão morando na frente das igrejas e nunca receberam um prato de comida. Mas a casa de muitos pastores não tem falta de absolutamente nada. Tem de tudo: carros importados, mansões, casas com piscinas, saunas, churrasco todos os finais de semana, viagem com toda a família de avião ao exterior para fazerem compras, descansar do trabalho exaustivo que foi um grande congresso. Não é verdade, pastor? No próximo eu falo o seu nome. O amor está esfriando. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, assim diz o Senhor, eu estarei no meio deles. Somente quando estamos reunidos para adorar a Deus, ou seja, aquilo que nos motivou a irmos até a igreja. Se é para adorar a Ele, com certeza sairemos abençoados. Cada um na sua função, cada um na sua chamada por Deus. Se é pastorear, faça com amor, carinho e, acima de tudo, sabendo que as ovelhas não são suas, mas sim de Cristo. Se é evangelismo, faça com unção, pois cada um de nós temos uma função espiritual e específica no corpo de Cristo, que é a igreja. Devemos trabalhar todos os dias anunciando o reino de Deus até que Ele venha. Se você é cantor ou cantora, faça com dedicação, oração e jejum, não por ganância. Ouço pessoas dizerem assim: vou cantar um hino porque fulano me pediu. Quem tem que colocar os hinos no seu coração é Deus, benção, e não fulano. Ouço pregadores sendo instruídos para pregarem aquilo que fulano quer que seja pregado, e o pregador fala aquilo que lhe é mandado. Ou seja, pregador papagaio, repete aquilo que os outros mandam, não oram, não jejuam e são movidos pelo homem e não pelo Espírito Santo de Deus. Pois quem tem que colocar na palavra na sua boca, benção, não é o homem, mas sim o Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos diz assim: abre a tua boca e eu te encherei. Oh glória! Aí está o motivo de muitos fracassos de grandes pregadores, que pregam o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir, ou seja, aquilo que Deus quer falar no meio do seu povo. O próprio Senhor se incumbe de retirar estes da sua presença, porque aquele que usa de engano não permanece na congregação dos justos. Eu tenho visto muitas pessoas sem unção, mas em posição, e muitos sem posição, mas com unção. São valores invertidos, que para o reino de Deus está fazendo diferença, para o fracasso de muitas igrejas. Homens que não são chamados por Deus estão levando o povo à idolatria. Hoje tem pregadores, cantores, que estão cobrando valores absurdos para fazerem a obra de Deus. Uns cobram 3 mil, outros 6 mil, até valores maiores, viu? Te conserta, abençoado, porque nos próximos eu vou colocar os seus nomes, viu? E não tenho medo da repercussão, pois conheço o Deus o qual eu sirvo. Passagem de ida e volta de avião, e exige que sejam primeira classe. Para ela ou para ele, empregada, passadeira, arrumadeira, etc. Para fazer os seus shows em cima de púlpitos, os quais é transformado por estes em palcos ou lugar para eles se apresentarem dentro da casa que chama pelo nome do Senhor dos Exércitos. Tu não tem medo de morrer não, abençoado, em cima do púlpito? Continua levando fogo estranho até a presença de Deus e tu verás no que irá terminar isto. Agora, eu não sei quem é mais desviado ou problemático, se é quem pede ou se é quem paga. Estão induzindo e levando o povo de Deus a passos largos para o caminho da destruição. Ou você não sabia que a avareza é pecado? O que é avareza? É o desejo demasiado de adquirir e acumular riquezas.
Hoje, se ele é um abençoado que tem um carro de 12 mil reais, para ele ainda não tá bom. Ele quer um carro de maior valor. Se ele tem uma casa de 100 mil reais, para ele ainda não está bom. Ele quer uma casa com valor superior a este valor. Alguns advogados do inferno já estão até murmurando e até dizendo que para ser cristão eu tenho que ser pobre. Não, advogado do diabo, fica com que a Bíblia está nos orientando. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Você não tem que pagar nada e nem sair correndo atrás da bênção. O próprio Senhor traz até você. A Bíblia nos diz que as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão todos que forem fiéis a Deus, pois Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ele honra quem honra Ele. Fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo e a sua descendência implorar por um pedaço de pão. A Igreja de Cristo não necessita mais desses falsos pregadores, falsos líderes, os quais levam o povo para longe do Senhor, para o caminho da destruição. A igreja não necessita de vendedores de óleos, vendedores de sal, toalhinhas ungidas com suposto poder sobrenatural, verdadeiros amuletos, objetos de idolatria. Os céus está alistando homens e mulheres que, se preciso for, morrem, mas não deixam de falar a verdade. Seja para quem for, vou repetir melhor. Os púlpitos estão cheios de homens que estão induzindo o povo a pecar contra Deus, no pecado que a palavra de Deus condena, a avareza. Se aquilo que você está pregando é um evangelho que leva o povo à avareza, você também é um desses pregadores que estão contribuindo para o reino do inimigo, porque o inimigo ofereceu fama sobre a terra, glória do mundo a Jesus, quando este foi tentado no deserto, mas Jesus recusou, e Jesus não falou para ele: isto não é teu, como você irá dar algo que não te pertence? Eu entendo que ninguém tem fama sem dinheiro. Não se coloca no pedestal da fama um João Ninguém, mas sim pessoas que possuem um poder aquisitivo mais alto, anda de carrões importados, ou aqueles que gostam de viver de aparência, aqueles que se preocupam mais com o seu exterior do que com o seu interior. Jesus simplesmente recusou, porque ele preferiu fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que todos sejam salvos e não ricos. E você está fazendo a vontade do Pai, levando vida eterna ou prosperidade financeira? Mas você irá ficar diante de Deus e dará conta por cada uma das suas mensagens, as quais você passou horas e mais horas preparando para trazê-las. Não dobrou o seu joelho nem sequer 15 minutos para perguntar ao dono da igreja, ao noivo, ao amado, ao desejado, ao agraciado, o que o Senhor quer falar com o seu povo nesta noite. Almas estão morrendo e indo para o inferno por causa do pecado, e você prostituindo a palavra de Deus. Depois diz que tem compromisso com Deus, deixando de falar do pecado para falar do dinheiro. Quando Jesus comissionou os seus discípulos, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o quê? O evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. O que você entende por evangelho? Evangelho não são boas novas de salvação? Então vamos traduzir para aquilo que o Senhor quer dizer: ide por todo mundo e pregai o quê? A salvação. E não pregar prosperidade financeira. Hoje os pregadores estão deixando de pregar salvação para pregarem prosperidade financeiras. Olha só o que a Bíblia nos orienta, hein? Ainda que um de nós, ou até mesmo um anjo dos céus, traga outro evangelho que vá além deste, seja para vós anátema. Evangelho de Jesus Cristo é salvação.
Não se escandalize, amados. Hoje tem pastores ganhando absurdos, 30 mil, 40 mil, até mais, viu? E tem coragem de colocar em seus relatórios missionários contribuição missionária para o missionário fulano, sua esposa fulana e seus 4 fulaninhos, R$250 está enviando para ele, para este casal, este missionário na obra missionária. Só que o valor que ele ganha, ele não coloca no relatório. Sabe por que você não põe, abençoado? Até mesmo você sabe que é demais, né? É escândalo, é desproporcional. Por isso você não coloca. Mas os olhos do Senhor estão te vendo, viu? Ainda fazem com que os seus nomes sejam grandes em cima dos pequeninos que estão no campo missionário, passando por provações, privações, sofrimentos. Depois, aqueles que se dizem grandes têm coragem de cantarem o hino: eu quero trabalhar para o meu Senhor. O teu Senhor não é o Deus que fez os céus e também a terra, viu? Mas sim Mamon. Deus irá te surpreender, viu? Com uma surpresa que você não contava. Até hoje tu fizeste o que tu quiseste. Tens pisado nas ovelhas do Senhor, tens humilhado, tens maltratado as ovelhas que não são tuas. Mas chegou a hora que o dono das ovelhas, por direito de compra, um preço justo, se levantou do seu sublime trono para requerer aquilo que lhe pertence. A minha casa será chamada casa de oração, onde o povo vai para ser salvo e ter consciência do pecado e de suas consequências. Não empresas que realizam leilões de bênção e querem serem chamadas igrejas do Senhor. Mas em nome de Jesus Cristo, você não faz parte da igreja do Senhor, mas sim de uma empresa chamada igreja. Olha só, hein? Na empresa chamada igreja, quem tem maior poder aquisitivo leva a bênção primeiro. São levados ao ministério mais rápido. Quem não tem, não leva, porque não pode atender os valores exigidos para serem abençoados. Eu quero ver os senhores pregadores de prosperidade, vocês irem com esta falsa teologia da prosperidade, pregarem no Nordeste, pessoas as quais nós amamos e sofremos juntamente com vocês, viu, abençoados? Mas estamos orando para Deus mudar esta situação para melhor, aonde a maioria deles sobrevivem com a ajuda do governo federal. Muitas rendas giram em torno de 90 a 160 reais por mês, abençoado. Peça-lhes uma pequena ofertinha, valor simbólico, 500 reais, ou quem sabe somente 900. Ah, pregadores, o que tens feito? Quando Jesus esteve andando por esta terra, ele foi até o templo e viu ladrões escondidos atrás de bancas, títulos. Ele limpou aquele lugar e disse: minha casa será chamada casa de oração. Mais uma vez, ele irá limpar a sua casa, templos, igrejas. Chegou a hora em que a espada espiritual de Jeová chegará até a sua cabeça e assim se lembrarás deste dia. Oh, glória! Agora, para você, amado, que não possui estes valores para comprar a esta suposta bênção oferecida por estes vasos de mamon, não se preocupe não, viu? Jesus é o único que pode nos abençoar. Ele ainda é o mesmo. Ele não mudou, viu? É Ele mesmo quem diz: venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não pediu para você pagar para Ele poder te abençoar. Portanto, Deus não está nem aí, meu irmão, se você tem ou não sapatos para usar em seus pés. Ele morreu por você. Se você tem ou não 20 reais em seu bolso agora, Ele morreu por você. Se você sabe ou não da onde irá vir o dinheiro para a sua próxima refeição, Ele morreu por você. Se você tem ou não uma bicicleta para você ir para a igreja, Ele morreu por você. Jesus te ama e quer te salvar também. O céu está alistando homens e mulheres para a batalha dos últimos momentos da igreja na face da terra. Homens como Isaías,
o qual advertiu e denunciou Judá por sua idolatria, imoralidade e injustiças sociais durante um período de prosperidade enganosa, e não deixou de falar a respeito da condenação vindoura como consequência do pecado do povo de Deus. Cativeiro foi uma consequência de não obediência a Deus, aonde os reis e sacerdotes foram rebeldes a Deus e não deram ouvidos ao Senhor. Preparou o povo numa época sem esperança pelo exílio para a vinda do Messias, foi cerrado ao meio, mas não deixou de realizar com sucesso tudo o que o Senhor nosso Deus tinha para realizar através dele na época. Jeremias: nunca foi imposto sobre um homem mortal um fardo mais esmagador. Em toda a história da raça judaica, nunca houve semelhante exemplo de intensa sinceridade, sofrimento sem alívio, proclamação destemida da mensagem de Deus, intercessão incansável de um profeta em favor do seu povo, e só recebeu em troca ódio pelos seus compatriotas, rejeição por seus familiares, amigos. Sacerdote colocou-o em um tronco para desmoralizar as mensagens deste profeta, bem como a sua imagem. Mentiam a respeito dele para neutralizar sua mensagem. Homem solitário, ninguém gostava de ouvir as suas mensagens, nem mesmo os da sua própria família. Finalmente, seu ministério acaba quando este foi apedrejado até a morte no Egito pelo povo que não mais suportava as mensagens deste profeta. Hoje, o povo até paga ingressos para ir e ouvir as mensagens dos profetas da atualidade. Sabe por quê? Estes falam somente o que o povo quer ouvir, mas não o que o povo necessita ouvir. Ezequiel, homem o qual perdeu a sua amada esposa para servir de parábola e sinal de destruição de Jerusalém. Sua mensagem era basicamente: estamos colhendo o que nós plantamos ontem, ou seja, cativeiro por causa de nossa desobediência a Deus. E alertava que Deus não mais se fazia presente no meio deles, e lutava para que o povo se voltasse a Deus em verdadeira adoração, ensinando que cada pessoa era responsável pelos seus próprios pecados e que todos deveriam se renovar em seu íntimo, no seu coração. Ele esperava que a nação de Israel começasse a viver uma vida nova diante de Deus e totalmente dedicada a Deus. Daniel nos ensina que os jovens também podem fazer sua história no reino de Deus, e história de vitória, e influenciarem um rei de uma nação, através da sua fidelidade ao Senhor, mesmo diante da morte, e não se curvarem diante do inimigo. Viver em uma nação cheia de idolatria, pecado, mas separado para ser usado por Deus. João Batista, diante do rei, disse: esta mulher com que tu está hoje não é tua esposa, ou seja, tu estás em adultério. Hoje temos homens e mulheres que em outros ministérios caem no pecado do adultério e são recebidos em outros com honrarias. Não. Pecado ainda é pecado. Adultério ainda é adultério. E os que cometem tais atos não herdarão o reino dos céus. Aqui você pode até ser bem visto, mas lá no céu tu não irás entrar. Aonde tu caíste, se levante, volte e comece novamente. Irão cair na espada de Jeová. O tempo da faxina chegou, para que haja um verdadeiro avivamento. Será que você pode dizer: eis-me aqui, Senhor?